E eu louvo a Deus, porque quando eu cheguei aqui, pedi ao Senhor que pudesse confirmar a palavra que Ele havia colocado no meu coração. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro nos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Eu quero que você leia comigo a partir do versículo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 em diante. Enquanto você vai procurando, eu vou lendo para você. Diz assim a palavra de Deus: tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: guarde isso, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Este mesmo Jesus que foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém? Vamos orar, queridos. Pai, nós te louvamos nesta noite pela Tua palavra, Senhor. Ela é viva e eficaz, e nesta noite nós abrimos o nosso coração para que a Tua palavra fale conosco, Senhor. Se o Senhor tiver que nos confrontar através da Tua palavra, que assim seja, Pai, porque nós sabemos que o Senhor nos confronta para que nós possamos crescer e possamos amadurecer a cada dia dentro do Teu reino, Senhor. Por isso nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, querido, querida. Quando a nossa irmã leu nesta noite a leitura introdutória dela, o versículo lá de 1 Tessalonicenses capítulo 5, Deus confirmou a palavra que estava no meu coração, porque a palavra que Deus trouxe ao meu coração para compartilhar com os irmãos é justamente sobre a segunda vinda de Jesus. Eu quero falar sobre isso nessa noite. Talvez não é um tema que a gente fala assim: ai, eu gosto tanto de ouvir sobre isso. Mas eu quero te dizer, queridos, que é algo que nós precisamos falar dentro da igreja do Senhor. Muitas vezes nós temos visto que esse tem sido um tema que não tem sido muito pregado, não tem sido muito falado, mas que é importante para a nossa vida se nós realmente amamos ao Senhor. E sabe, queridos, uma das maiores certezas que o crente pode ter é de que o seu Senhor voltará. Sabe por que a gente pode ter essa certeza? Porque quem prometeu que voltaria não foi nenhum homem, foi o próprio Jesus. Ele mesmo prometeu que voltaria, e a palavra de Deus confirma que Ele voltará. Essa é a promessa que Ele fez para cada um de nós. E desde pequeno, este era um tema que sempre me fascinava muito. Eu sempre ouvia falar da volta de Jesus, e eu gostava muito de saber sobre a volta de Jesus. Mesmo sem ter o entendimento necessário, isso era algo que estava sempre no meu coração. Eu me lembro quando eu comecei a aprender violão, e aprendi umas 3 ou 4 notas. Eu tinha acho que uns 11 anos de idade, mais ou menos. E eu fiz uma música com 3 ou 4 notas, mas que pena que depois eu não dei seguimento e hoje eu não sei tocar mais nada. Mas naquela época Deus me deu uma música, e a música era assim: Cristo vai voltar para buscar todo o seu povo, basta que você acredite em Jesus para se salvar. Eu tinha 11 anos, irmãos, e eu sabia que Jesus voltaria. Eu nunca tinha ouvido alguém pregar para mim sobre Jesus, mas eu ouvia as pessoas falando, e eu sabia que Jesus voltaria. E esses dias Deus falou fortemente no meu coração a respeito disso. Quando o pastor Roger me disse: eu quero que você vá no domingo na igreja trazer uma palavra, Deus colocou essa palavra no meu coração. E nós, como cristãos, como servos de Deus, nós devemos viver a nossa vida na expectativa de que o Senhor Jesus voltará daqui a 2000 anos, amém? Amém. Não amém, irmãos.
Sabe qual é a nossa expectativa? É de que o Senhor voltará hoje. Essa é a nossa expectativa. Eu não estou esperando Jesus para daqui a 2000 anos, eu estou esperando Jesus para hoje. E hoje mesmo pode ser o dia da sua vinda. E a pergunta que nós devemos ter em nosso coração é: estou preparado para a vinda de Jesus? Então, queridos, os nossos olhos devem estar sempre na Jerusalém celestial, a cidade que foi prometida para os fiéis. Se nós vivemos a nossa vida pensando apenas nas coisas deste mundo, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15:19: se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. A nossa expectativa não é com as coisas deste mundo, a nossa expectativa é com a Jerusalém celestial que Jesus prometeu para aqueles que são fiéis. Eu quero ir para lá, irmãos. Eu quero estar com Jesus, e eu sei que brevemente isso vai acontecer. A nossa recompensa, queridos, o nosso tesouro não é deste mundo, porque Jesus disse que o que há neste mundo, a traça e a ferrugem consomem. Mas o que nós temos como recompensa do Senhor é celestial e eterno. A nossa recompensa não está neste mundo, a nossa recompensa está lá nos céus, e em breve o nosso Senhor vai voltar para trazer essa recompensa para a nossa vida. E eu quero falar com você nesta noite, querido, querida, sobre alguns sinais de que a vinda de Jesus, a volta de Jesus está próxima e que nós precisamos estar atentos. Primeiro eu quero falar sobre os sinais que nós podemos ver olhando para este mundo. Leia comigo Lucas, capítulo 21, versículos 11 e 12, e também o versículo 27. A impressão minha parece que está falhando. Vocês estão me ouvindo bem? Tá, tem outro aqui. Pega esse aqui, você pega um pouco mais para cima dele aqui, ó. Ah, tá. Aqui. Isso, amém. Agora, amém. Então, queridos, Lucas capítulo 21, do versículo 11 e 12, e também o versículo 27, eu quero ler com você. Diz assim: haverá grandes terremotos, fome e peste em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. Antes de tudo isso, porém, haverá um tempo de perseguição. Vocês serão levados para os melhores restaurantes para comer. Vocês serão abençoados com o que há de melhor nessa terra. É isso que a palavra de Deus diz, amém? Não amém, irmãos. Olha só o que diz, acompanha na tua Bíblia. Diz assim, ó: vocês serão arrastados para sinagogas e prisões, e por minha causa serão julgados diante de reis e governadores. Essa, contudo, será a oportunidade de lhes falar sobre mim. Jesus disse isso. E o versículo 27 diz: então todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Aleluia. Esta é a promessa do Senhor. Ele virá numa nuvem com poder e glória, e com certeza voltará para buscar o seu povo, para buscar aqueles que Ele preparou, que Ele entregou a sua vida, que Ele derramou o seu sangue na cruz, para que um dia pudesse estar junto com Ele. E aqui, queridos, nós vemos que Jesus, há mais de 2000 anos atrás, Ele falou sobre alguns sinais que demonstrariam qual seria o dia da sua vinda. Quando a gente poderia olhar para algumas coisas aqui nessa terra e ter a certeza de que Jesus voltaria em breve.
Quando nós olhamos para os tempos que nós estamos vivendo, oh Jesus, deixa eu ver a hora aqui, senão, amém. Quando nós olhamos para os tempos que nós estamos vivendo, queridos, nós podemos ter a certeza de que a palavra de Deus é verdadeira. Então, nós temos ouvido falar de terremotos hoje no mundo inteiro. Quantos já ouviram falar de terremotos aí? Quantos se lembram daquele tsunami que teve lá no Japão? Milhares de pessoas morreram, milhares de pessoas perderam a sua vida, coisa que nunca tinha acontecido com a força que aconteceu lá no Japão. Isso já faz tempo. Quantas pessoas já perderam a sua vida por causa de terremotos que estão acontecendo? A gente viu recentemente, ali nos Estados Unidos, um furacão, que tem um nome que não é muito legal, né, irmãos? Furacão Milton. Meu Deus, o irmão que chama Milton, ele falou, oh Jesus, por que deram esse nome, né? Mas foi o nome que eles deram. E aquele furacão passou por ali, irmãos, e a previsão era de destruição, quase total. Mas o povo de Deus estava orando, e não aconteceu a tragédia e a desgraça que estava prevista para acontecer. Morreram algumas pessoas ficaram ali sem suas casas, mas não aconteceu da maneira como estava previsto. Então, queridos, nós temos visto desastres naturais no mundo inteiro. Falamos aqui do Brasil. Quantos não se lembram do início deste ano, lá no Rio Grande do Sul? Quantas pessoas perderam a sua vida? E sabe, essas coisas acontecem e a gente não liga uma coisa com a outra. A gente não está se apercebendo de que Jesus disse que quando houvesse esses desastres naturais, isso era um sinal de que em breve Ele voltaria. E isso está acontecendo no mundo inteiro. A gente tem visto muitas pessoas perdendo suas vidas em desastres naturais, porque a terra está clamando pela vinda do Senhor, do Salvador. Em breve Jesus voltará, e Ele disse que um dos sinais que isso aconteceria é que haveria muitas tragédias, haveria muitos desastres naturais, e Ele falou também sobre fomes. Eu fui pesquisar, irmãos, e de acordo com estudos, no mundo hoje, mais de 280 milhões de pessoas estão passando fome. Qual que é a população do Brasil hoje? Alguém sabe? Quanto? 320? 220? É um pouco mais, na verdade, do que a população brasileira. No mundo inteiro, há mais de 280 milhões que passam fome. Sabe o que é passar fome, irmãos? Não é às vezes você fala assim, hoje eu não comi pão com manteiga, comi só um pão com um ovo. Não é isso. Hoje eu não comi aquele contrafilé que o pastor Roger sempre gosta, né? Não. Sabe o que eu comi hoje? Lá na África, irmãos, tem pessoas que passam o dia inteiro com uma única refeição. E sabe qual é a refeição que eles têm? Mandioca cozida na água, sem sal. Só a mandioca cozida na água. Famílias inteiras passam o dia inteiro com essa única refeição. Sabe por quê? Porque falta alimento. As pessoas não têm alimento suficiente, e a fome está se espalhando pelo mundo inteiro. Imagine, 280 milhões de pessoas sem ter o que comer. Aqui no Brasil mesmo, nós temos famílias que fazem no máximo 2 refeições por dia, e ainda assim são refeições incompletas. E as previsões indicam que com o passar dos anos não haverá mais alimento suficiente para todas as pessoas. Jesus falou sobre isso, que haveria fomes no mundo. E isso são sinais de que em breve Ele voltará. Jesus também falou sobre as pestes, sobre as enfermidades, sobre as pandemias que haveria em vários lugares. Eu pergunto para você que está aqui nessa noite, antes de 2019, quem imaginaria que haveria uma Covid?
Quem de nós imaginaria assim, vai ter uma doença aí que vai matar um monte de gente no mundo inteiro? Ninguém pensava nisso, mas aconteceu, porque Jesus já havia previsto, Jesus já havia dito que haveria pandemias, haveria enfermidades, haveria doenças no mundo, e que isso seria um sinal de que em breve Ele voltaria. Procure saber, querido, querida, o número de pessoas que hoje estão morrendo de câncer. Procure saber. O meu sogro, ele teve câncer na garganta, fez tratamento aqui no Hospital do Câncer, e todas as vezes que ele vem aqui para fazer, graças a Deus está curado. Mas quando ele vem, eu acompanho sempre ele ali no Hospital do Câncer, que precisa de um acompanhante. E a quantidade de pessoas que a gente vê ali, irmãos, é inacreditável. E não fique pensando que só são pessoas de mais idade, não. Tem muitas pessoas jovens que estão com câncer, e muitas estão perdendo sua vida. Eu trabalhei lá em São Paulo, no hospital chamado GRAAC. Eu fazia capelania evangélica, capelania infantil. Contava histórias bíblicas para as crianças lá no GRAAC. A gente fazia eventos lá. E o GRAAC atende só crianças com câncer. Se você nunca foi num lugar desse, irmão, eu te aconselho que um dia você possa ir. Porque quando a gente vai ali, a gente começa a valorizar muito a nossa vida. A gente vê aquelas criancinhas de 2, 3 anos, com a cabecinha toda raspada, fracas, com dor, chorando, e os pais ali do lado sem poder fazer nada. Muitas pessoas estão hoje sofrendo com doenças. Muitas pessoas, a gente tem ouvido falar que estão morrendo de AVC, jovens. Esses dias eu estava vendo na TV um personal trainer, um homem que faz exercício, que, estava lá fazendo exercício, do nada teve um AVC e morreu. Não teve o que fazer. As doenças estão aumentando cada dia, e tudo isso nos faz ver o quanto nós precisamos buscar a presença do Senhor, para que Ele nos guarde, para que Ele nos livre, e também para que nós possamos estar preparados para o dia que Ele voltar, porque será breve. E Jesus também disse que um dos sinais da sua vinda seria que os seus discípulos seriam arrastados para prisões, julgados e perseguidos. Mas isso seria uma oportunidade para testemunhar dele. E eu pergunto para cada um de nós nesta noite: será que nós estamos preparados para isso, irmãos? Se na semana que vem fosse decretada uma lei no nosso país que dissesse assim: a partir de domingo que vem, quem for para a igreja, chegar na porta da igreja, vai ser preso, e vai ficar preso até negar Jesus. Será que a gente estaria preparado para ir para a prisão? Será que a gente deixaria tudo aquilo que nós temos, que nos é tão bom, que a gente desfruta, para estar na prisão por amor a Jesus? Jesus disse que um dos sinais da sua vinda é que os seus discípulos, aqueles que o amam, poderiam ser presos, julgados e perseguidos. E eu fico perguntando: será que eu sou capaz de deixar tudo isso para não negar a Jesus? A minha filha tem 7 anos, a Sara Elizabeth. E hoje ela não está aqui com a minha esposa, porque ela essa noite tossiu a noite toda e não estava muito bem, por isso elas não vieram. Mas eu sempre ensino para ela, e eu falo para ela: filha, vai chegar um dia em que nós, porque amamos a Deus, vamos ser perseguidos, e nós temos que ficar firmes até o fim. Ainda que tirem a nossa vida, nós vamos ficar firmes com Jesus. Nós não vamos negar ao Senhor. Eu quero que você aprenda isso, filha. Ainda que o papai e a mamãe não estejam mais aqui, você nunca vai negar a Jesus,
porque Jesus morreu na cruz do Calvário por você. E eu tenho ensinado a minha filha sobre isso, irmãos, porque a gente não está percebendo como está se acelerando o tempo, como as coisas estão cada vez mais difíceis, e nós precisamos demonstrar o nosso amor a Jesus, sendo fiéis até o fim. Mas a Bíblia também fala, além dos sinais naturais, ela fala sobre sinais na nossa sociedade, sinais morais. Em Mateus capítulo 24, versículo 12 diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, como? Igual o ar-condicionado. O amor de muitos esfriará. E sabe, essa expressão, o amor de muitos esfriará, tem uma versão da Bíblia que traduz ela, dizendo assim: do amor que as pessoas possuíam, vai restar apenas cinzas. É isso que quer dizer o amor de muitos esfriará. E no versículo 13 de Mateus 24 diz: mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Você está disposto a perseverar até o fim? Você é capaz de manter a sua vida firme em fidelidade com o Senhor até o fim? Se você é capaz de fazer isso, querido, querida, saiba que Jesus prometeu que você será salvo. Então a Bíblia diz que um dos sinais da vinda de Jesus é o aumento da iniquidade. Você sabe o que significa a palavra iniquidade? Ela significa desobediência à lei. Quando a Bíblia fala sobre iniquidade, ela está nos falando das pessoas que rejeitam completamente a lei de Deus e seus ensinamentos. E quando nós olhamos para os dias que nós estamos vivendo, nós vemos que a iniquidade, a maldade, o pecado tem aumentado a cada dia. Essa semana, irmãos, eu vi uma notícia que eu fiquei chocado. Lá no Rio Grande do Sul, uma mulher atraiu uma outra jovem que estava grávida, e sabe o que ela fez? Ela simplesmente matou a grávida, abriu a barriga da mulher, tirou o bebê e disse que o bebê era dela. E a gente está tão insensível hoje, irmãos, que a gente vê essas notícias no jornal almoçando. Isso são sinais de que Jesus está voltando. A iniquidade tem aumentado. Imagina isso. E essa mulher que fez esse ato monstruoso, ela mora no mesmo condomínio que a mãe da mulher que ela matou. Olha que terrível o que está acontecendo na nossa sociedade. O quanto nós temos visto, queridos, como tem aumentado a oposição contra Deus e contra a palavra dele. O diabo tem semeado mal na mente das crianças, dos jovens, fazendo os jovens perderem a sua identidade. O diabo tem dito: não, você não é menino, você não é menina, você é o que você quiser ser. Essa semana eu fui num postinho de saúde, e ali tinha uma jovem, devia ter uns 14, 15 anos, que você precisava de muita observação para saber se era um menino ou se era uma menina, porque não dava para saber. Parecia uma menina, mas ao mesmo tempo parecia um menino. E isso está acontecendo, irmãos, porque é um sinal de como está a nossa sociedade. Eu não sei se vocês já viram, isso não é brincadeira. Muitas pessoas olham e dão risada, mas não é brincadeira. Eu vi essa semana também um outro vídeo de pessoas que querem ser tratadas como animais. Elas se reconhecem como gato, como cachorro, e elas andam na coleira com um dono que leva elas para passear. Agora eu pergunto, meus queridos, isso é um sinal ou não de que Jesus está para voltar? A iniquidade está aumentando,
a desobediência à lei de Deus, a falta de identidade das pessoas. E se você falar qualquer coisa contra uma pessoa assim, você vai ser chamado de intolerante, você pode até receber um processo. E não vamos muito longe, talvez ali no seu trabalho, você conhece pessoas que estão ali destruindo sua vida, através das drogas, através da prostituição, da bebida. E se você tiver a ousadia de chegar para uma pessoa dessa e dizer para ela: você precisa se arrepender, para que você receba a salvação em Cristo Jesus, sabe o que vai acontecer? Essa pessoa nunca mais vai olhar na tua cara, porque ela vai achar que você está se metendo na vida dela, ela vai achar que você não tem nada a ver com isso. E nós precisamos estar preparados para ser instrumentos de Deus para esta geração. Sabe, meu irmão, ser cristão, amar a Deus nos dias que nós estamos vivendo, para muitas pessoas, sabe o que se tornou? Um insulto. Você ser um servo de Deus, sem falar nada, só de você servir a Deus, para muitas pessoas isso é um insulto. Você está por fora da realidade, você está vivendo no tempo antigo, isso não existe mais. E isso são sinais de que em breve Jesus voltará. Então nós podemos observar os sinais naturais, podemos observar na sociedade os sinais morais de que Jesus está voltando, porque Ele disse que a iniquidade aumentaria. Mas também nós podemos observar os sinais na igreja do Senhor. Tem sinais na igreja do Senhor. O que nós vemos hoje é uma decadência de muitas igrejas. Aqueles que servem a Deus há mais tempo, eles sabem do que eu estou falando. Aqueles que já servem a Deus há muito tempo sabem do que eu estou falando. Antigamente, nós poderíamos ver claramente a diferença entre quem servia a Deus e quem não servia. E eu aqui não estou falando de roupa, não estou falando de cabelo longo, de usar brinco ou não usar brinco, como isso antigamente acontecia. Mas eu estou falando de uma vida de pureza, de uma vida de santidade, de separação deste mundo. Há muitos lugares onde nós vamos hoje, muitas igrejas, denominações, que você vai lá e você não sabe se é um culto ou um desfile de moda, porque parece que as pessoas vão com a única intenção de mostrar as suas belas roupas, de mostrar o que elas têm de melhor, as suas conquistas. E a igreja é lugar de adoração, a igreja é lugar de quebrantamento, a igreja é lugar de buscar a presença de Deus. E nós temos visto o mundanismo tomar conta de muitos lugares. Há muitas igrejas que estão imitando o mundo para obter resultados. Sabe o que se chama isso? Os fins justificam os meios. Eu vou fazer qualquer coisa desde que eu tenha resultado. E isso é antibíblico, irmãos. Isso é um sinal de que Jesus está voltando, porque Ele não pediu isso para nós. Ele não disse que aquele que tivesse mais resultados receberia uma coroa. Ele disse: aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da vida eterna. Então, queridos, estes são tempos difíceis. Ainda que nós não tenhamos resultados, se nós formos fiéis até o fim, Jesus nos prometeu uma coroa de vida eterna. E nós podemos falar também sobre algo que o pastor Luciano falou: oração. Essa manhã a minha esposa estava ouvindo uma mensagem e ela ouviu o nosso pastor lá de São Paulo dizer: sabe como você faz o diagnóstico de uma igreja? Pela quantidade de pessoas
que estão participando do culto de oração. Na nossa igreja aqui em Maringá, nós temos um culto de oração. É o culto que mais lota, irmãos, de ar, cheio de ar. De gente não tem, mas ar tem. É o culto que mais vai, que menos vai gente. Mas quando a gente faz um churrasco, oh glória! Quando a gente faz um evento, lota de pessoas. Sabe por quê? Porque é isso que a nossa carne quer. A nossa carne não quer orar. Eu não estou dizendo que a gente não pode fazer churrasco, pode fazer e me convidar que eu vou, irmão. O que eu estou dizendo é que a nossa motivação deve ser buscar a presença do Senhor. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós temos que buscar a presença de Deus através da oração. E muitos podem se lembrar de que antigamente o culto de oração era o culto que mais tinha gente, era o lugar onde as pessoas mais gostavam de estar, era na casa do Senhor, buscando a Ele em oração. E Deus, Ele quer ter comunhão conosco através da oração. Ele quer fazer da nossa casa uma casa de oração. A casa de oração sua, querido, não pode ser apenas esta igreja. A casa de oração é a sua casa também. Como é que está a nossa oração na nossa casa? Eu falo nossa, irmãos, porque muitas vezes a gente olha e fala assim: Senhor, como eu deixo de fazer tantas outras, como eu faço tantas outras coisas e deixo de estar na Tua presença. Como eu preciso buscar a Tua presença, Senhor. E a gente olha para as igrejas hoje e vê cada aberração, irmãos. Esses dias eu vi um homem, ele estava vestido com uma roupa, era uma mistura. Já viu aqueles bispos da igreja católica, aqueles cardeais? Ele estava com um chapéuzinho daquele de cardeal, com uma roupa, e a roupa dele parecia uma roupa de pai de santo também. Era uma mistura dos dois. E ele estava lá no meio do seu, entre aspas, culto, profetizando para uma multidão de pessoas. E um pandeiro batia e ele girava e ele girava. E eu falei: Jesus amado, isso é a igreja do Senhor? Jesus disse que nós seríamos conhecidos por aquilo que nós fazemos de bom. Não, Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelos nossos frutos. O fruto é o resultado da minha vida. E eu não sei que fruto há em ver alguém girando como se estivesse numa cerimônia qualquer ali e adivinhando a vida das pessoas. Sabe por que tudo isso tem acontecido? Porque falta palavra de Deus na vida das pessoas, falta a palavra do Senhor. Muitas vezes a gente só quer vir para a igreja e ouvir uma palavra. Ai, que bom. Talvez o pastor Roger falou: Jesus, vou chamar esse pastor mais não. Mas eu não posso deixar de falar o que Deus me pediu para falar, irmãos. Muitas vezes nós estamos deixando de buscar a palavra de Deus. Por que que o povo peca? Por que que nós pecamos? Porque nos falta o quê? Conhecimento do quê, irmãos? Do Facebook? Do Instagram? Da palavra. Muitas vezes nós deixamos de fazer outras coisas, nós fazemos outras coisas e não gastamos tempo em oração, não gastamos tempo com a palavra de Deus, e isso tem nos afastado cada vez mais do Senhor. E nós temos visto aí quantos pastores que nós conhecemos que se afastaram da fé verdadeira. Tem gente pregando que é possível você servir a Deus e viver uma vida de pecado, não tem problema. Tem gente pregando que se você não for milionário, Deus não está na sua vida, que o inferno não existe. Isso é tudo mentira e engano de Satanás. Não caia nessa. Igreja, irmãos, não é, me desculpem se tiver algum aqui, me perdoe, mas a igreja não é lugar para coach ensinar.
Igreja é lugar de palavra de Deus. Nós não fomos chamados para ser milionários, não, irmãos. Nós somos chamados para ser fiéis. Nós somos chamados para amar e servir ao nosso Deus. Então esse evangelho que diz, não, você tem que ser um top, você tem... Foge disso. Foge. Quantos lugares nós temos visto que estão fazendo comércio com as coisas de Deus? A gente vê cada aberração que só o Senhor. Eu vi esses dias também, e aquilo me deu uma tristeza no meu coração. Tinha um homem que estava ungindo os pés das pessoas com leite. Ele colocava leite numa bacia e o povo passava, dava uma oferta e passava ali e recebia a bênção. Eu falei, meu Deus, que base bíblica tem para isso? De onde é que esse povo está tirando essas coisas? Muitos estão fazendo da casa do Pai um lugar de ladrões e salteadores. Estão comercializando as coisas de Deus. Que o Senhor possa nos levar a um profundo quebrantamento no nosso coração, porque em breve Jesus voltará para buscar um povo santo, purificado pela sua palavra e que tem sobre si o sangue do Cordeiro. E nesta noite nós podemos dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Sabe, queridos, com isso eu termino. Você já sabe quando o pregador fala com isso eu termino, é que ainda falta mais um tempinho, né? Mas eu quero falar sobre outro sinal da vinda de Jesus. Falamos sobre sinais no mundo, sinais na igreja. Eu quero falar também sobre os sinais na nossa vida pessoal. Há um versículo em Apocalipse capítulo 2, versículo 11, que diz assim: quem tem ouvidos ouça. O que? O que o Espírito diz às igrejas. Mas espera aí, você acabou de falar de igreja, o que esse versículo tem a ver com igreja? Aliás, com a minha vida pessoal. Então a Bíblia diz assim, que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo está falando, está dizendo às igrejas. O Espírito Santo, queridos, ele não fala com o templo da casa de oração. Na hora em que todos nós estivermos saindo deste lugar, que aqui fica vazio, o Espírito Santo não vai falar para essas quatro paredes. O Espírito Santo não fala para as denominações, quando ele diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele não está falando com a Assembleia de Deus, com a casa de oração, com a Cristo Centro, com a Igreja Batista. O Espírito Santo, ele não fala com o CNPJ. Quando a Bíblia diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe com quem o Espírito Santo está falando? Comigo e com você. Quem é a igreja? Quem é o corpo de Cristo? Eu e você. Nós achamos que igreja é este lugar. Eu vou na igreja. Também. Mas a igreja somos nós. O dia que Deus disser assim para o pastor Roger: Pastor Roger, não quero mais que vocês fiquem naquele lugar, porque vocês tiveram um crescimento tão grande que eu vou levar vocês para um lugar maior. E ele fala assim: eu vou alugar aquele lugar ali para ser uma loja. Aqui ainda vai ser a casa de oração? Não. A igreja, a casa de oração, vai para outro lugar. Aqui vai ser só um templo, que é um salão. Então, queridos, Jesus, o Espírito Santo fala às igrejas, que somos cada um de nós. Nós somos a igreja do Senhor. E sabe o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas? Ele diz que o tempo está
próximo. O tempo está próximo. Nós não sabemos qual é o dia em que Jesus vai voltar, como leu a nossa irmã. E se fosse hoje, o dia da volta do Senhor, será que nós estaríamos preparados? Será que nós estaríamos prontos para nos encontrar com o Senhor? Então a Bíblia nos diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E muitos de nós precisamos entender o que Deus está falando através disso. Apocalipse 22:11 diz assim: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Nós precisamos olhar para a nossa vida com Deus e perceber o quanto nós estamos cheios de distrações. A nossa vida com Deus está cheia de distrações. Você não precisa responder a minha pergunta, mas pense e medite sobre isso. Faça uma conta essa semana. Quanto tempo você gastou na presença de Deus? Anota. E quanto tempo você gastou nas redes sociais, na TV, na conversa, em qualquer outra coisa? Não estou dizendo que nós não podemos fazer isso, irmãos. Eu tenho redes sociais, eu tenho pessoas com quem eu converso, tenho TV que eu assisto, mas se a gente for parar para pensar, nós temos muitas distrações que estão nos tirando da presença do Senhor. Nós estamos dando mais tempo para as coisas deste mundo do que para as coisas de Deus. E o Senhor está nos chamando a voltar para os caminhos antigos, a voltar a buscar a Ele com todo o nosso coração. Por isso Ele nos diz lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 3 ao 5, olha que lindo que a palavra de Deus diz: você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Que lindo! Só que não para aí. Ele continua dizendo: no entanto, porém, eu tenho contra você isto: você abandonou o seu primeiro amor. Sabe, quando a Bíblia diz abandonar o primeiro amor, eu fui procurar o significado dessa expressão. E sabe o que significa abandonar o primeiro amor? É a mesma expressão que se utiliza para quando um marido vai embora de casa, se divorcia da sua esposa. Ele abandona a sua esposa, ele deixa o amor que tinha por ela e vai embora. E Jesus diz: você abandonou o seu primeiro amor. O versículo 5: portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Estes são tempos onde Deus está nos chamando a tirar tudo aquilo que nos afasta da presença dele. Esses dias, irmãos, eu tenho sentido um quebrantamento tão grande no meu coração, e tenho olhado para a minha própria miséria como ser humano, e tenho visto o quanto eu preciso buscar mais e mais a presença de Deus, porque nós estamos olhando para os sinais e todos eles apontam que em breve Jesus voltará. E com este versículo eu realmente agora quero finalizar. Apocalipse 3, versículo 11 e 12 diz assim: eis que venho e vai demorar. Amém? Não amém. Jesus disse: eis que venho sem demora. Sabe o que significa essa expressão sem demora?
ela significa velozmente, sem atraso. Jesus prometeu: eis que venho sem demora. E Ele nos deu um conselho. Ele disse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua casa, o teu carro, a tua coroa. Esse foi o conselho de Jesus: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E Ele diz no versículo 12: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Olha a promessa de Jesus para aqueles que se voltam para Ele com todo o coração nos tempos que nós estamos vivendo, olhando para todos os sinais que nós estamos olhando. É tempo de buscar a presença do Senhor, de restaurar a nossa comunhão com Ele. E Ele nos disse: eu venho sem demora, por isso guarde o que você tem. E eu pergunto: nós estamos guardando? O que nós temos que guardar, irmãos? O que nós temos que guardar quando Jesus disse: guarda o que tens? Eu fiquei pensando: mas o que eu tenho que guardar, Senhor? E a palavra de Deus me respondeu. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 a 8. Presta atenção. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei o quê? A fé. É isso que temos que guardar, a fé. E olha que coisa mais linda que Paulo escreve. No versículo 8 ele diz: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim. A coroa não era só para Paulo. Ele diz: mas também a todos os que amam a sua vinda. Quantos aqui amam a vinda do Senhor? Quantos estão na expectativa de que Jesus em breve voltará? Você está esperando realmente por Jesus? Você está esperando que Ele venha breve? Ou você está pensando: não, isso vai demorar demais, Jesus só vai voltar daqui uns 100 anos, 200 anos, eu nem vou estar aqui mais. Se você pensa assim, cuidado, porque você pode ser surpreendido com o som da trombeta. Ficou meio ruim essa trombeta, né? Mas em breve soará o som dos altos céus, nas nuvens, o Cordeiro de Deus, que agora voltará como leão de Judá. Ele virá para buscar o seu povo escolhido, e Ele tem uma recompensa para todos aqueles que foram fiéis até o fim, aqueles que amam a sua vinda. A recompensa dele é: aqui está a sua coroa. Há uma coroa preparada para aqueles que esperam e que amam a vinda do Senhor. Quando a nossa irmã leu o texto hoje, aquilo foi como uma flecha no meu coração, porque eu disse: realmente, esta é a palavra que o Senhor tem para cada um de nós. Precisamos estar preparados, irmãos, olhando para os sinais, porque Jesus breve virá. Tem um hino antigo, que aqueles que, acho que se eu não me engano é da harpa cristã, e ele diz assim: breve virá, breve virá, breve Jesus.
Jesus voltará. E é quando, irmãos? Daqui a 100 anos, daqui a 200 anos? Não, é breve. Em breve Jesus virá. E precisamos estar preparados. Jesus disse que o dia do Senhor seria como um ladrão na noite. Quem aqui chega na sua casa e diz assim: com isso eu vou terminar realmente, irmãos, e diz assim: eu acho que hoje vai vir um ladrão aqui em casa, eu vou até deixar umas coisinhas preparadas, um lanchinho para ele a hora que ele chegar, para ele poder roubar tranquilo e sem fome. Quem é que faz isso, irmãos? Quem é que está esperando o ladrão na sua casa? Alguém está esperando? Não. Quando o ladrão vem, ele não avisa, e você pode ser surpreendido. Só que essa surpresa vai ser para o mundo, mas aqueles que amam ao Senhor, eles olham para os sinais e estão dizendo: o meu Senhor breve virá, o meu Senhor breve virá, Jesus está voltando, prepare-se, 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 porque Jesus está voltando. Essa deve ser a nossa pregação nesses últimos dias, anunciar às pessoas que se arrependam, porque Jesus está voltando, e Ele vai buscar apenas um povo santo, que foi preparado para Ele, que foi fiel até o fim, e que receberá a coroa da vida eterna. E eu quero ser um daqueles que estará junto com Ele. E você, querido, e você, querida, qual é a esperança da sua vida? A minha esperança é que um dia eu estarei com o meu Salvador para sempre. Aleluia. Feche os seus olhos por um instante. Ó Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta noite, e reconhecemos, Senhor, o quanto precisamos voltar aos velhos caminhos, Senhor. Muitos de nós estamos aqui há muito tempo na Tua casa, na igreja, mas temos deixado o nosso coração se esfriar, e precisamos voltar ao nosso primeiro amor. Leva-nos de volta, Senhor. Leva-nos de volta a buscar a Tua presença em oração. Leva-nos de volta a buscar a Tua palavra, Senhor, para que não sejamos enganados, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor Jesus em breve voltará para buscar o seu povo, e este é um tempo em que nós devemos nos aproximar mais de Ti, deixar as distrações deste mundo, deixar tudo aquilo que tem nos afastado da Tua presença e voltar os nossos olhos para Ti, Senhor. Que ao sair deste lugar nesta noite, não simplesmente voltemos para as nossas casas e nos lembremos do que sobrou do almoço que nós vamos jantar, ou do lanche que nós vamos comer, mas que possamos ter o nosso coração quebrantado, lembrando que hoje mesmo pode ser o dia da Tua vinda, Jesus. Leva-nos de volta, Senhor, a nossa comunhão contigo, a nossa adoração a Ti, Senhor. Que as nossas vidas possam glorificar o Teu nome nessa terra, e que nós possamos anunciar a Tua vinda, Jesus, com a nossa vinda, ainda que para isso tenhamos que ser presos, tenhamos que ser levados da nossa família, mas vamos testemunhar de Ti, vamos falar do Teu amor, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. A nossa esperança não está nessa terra, a nossa esperança está na Jerusalém celestial, que o Senhor já preparou para nós, e em breve nós estaremos lá, porque o Senhor nos levará. Por isso, Senhor, prepara o nosso coração, como diz a Tua palavra: prepara-te, ó Israel,
para te encontrares com teu Deus. E é tempo, Senhor, é tempo de preparar o nosso coração e deixar para trás tudo aquilo que nos afasta de Ti, para que possamos viver uma vida que agrade a Ti e que possamos estar junto contigo pela eternidade. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Tenha um tempo, 1 minuto só, irmão, já estamos terminando, mas ainda com os olhos fechados, fale com o Senhor. Se você precisar pedir perdão para Ele, peça perdão. Se você precisar pedir a Ele que te fortaleça para que você o busque, faça isso. Essa é a noite que o Senhor preparou para restaurar a nossa comunhão com Ele, para nos trazer de volta ao caminho, e nós fazemos isso com todo o nosso coração. Oh Jesus, oh Senhor, dizemos nesta noite: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós somos a Tua noiva, nós somos a Tua igreja, e o que nós mais ansiamos, Senhor, é a Tua presença. Por isso que possamos estar totalmente preparados, Jesus, que possamos estar preparados para o nosso encontro contigo, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Quero agradecer aos irmãos pela oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Às vezes, irmãos, a gente vai para a igreja, a gente tem uma expectativa de ouvir algo que nos anime, isso é bom, faz parte, mas muitas vezes Deus quer confrontar a nossa vida. Sabe por quê? Eu digo sempre para minha filha pequena, quando eu preciso corrigi-la, eu digo: sabe por que o papai está corrigindo você, filha? Ela disse: porque você não gosta de mim. E eu falo: não, é porque eu te amo. Quando o pai nos corrige, é porque Ele está dizendo: eu te amo. E muitas vezes Ele traz palavras de correção para a nossa vida, simplesmente para nos mostrar o quanto Ele nos ama. E você pode ter certeza que você está aqui nesta noite, e talvez você tenha sido confrontado com esta palavra, porque o Senhor te ama, e Ele quer que você esteja vivendo com Ele para sempre na eternidade. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Pastor Roger. Amém. Glória ao teu nome, Jesus.